cristão, vamos juntos ser esse coração. ONTV Brasil, 24 horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. 24 horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Plataformas digitais. Jesus is love. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a ONTV Brasil 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet, meus irmãos. Como estão? Aqui conosco, tudo na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Eugênia Teles Tramontim, membro efetivo do Conselho Federal de Teólogos e Pastores do Brasil. Sejam muito bem-vindos ao programa Jesus is Love. Jesus é amor, Jesus como eu te amo. Hoje nós vamos refletir juntos acerca de mais um ensinamento, algo que você vive na sua vida, no seu dia a dia. Provavelmente você já tenha passado por isso ou já tenha presenciado alguma circunstância dessa natureza. Quantas vezes, meus irmãos, a ajuda vem de onde nós menos esperamos. Não é assim que funciona? Você consegue ter na sua lembrança alguma situação que muitas vezes você talvez tenha, em algum momento de desafio, esperado auxílio de pessoas com as quais você convive, de familiares, daqueles que se dizem que são seus amigos. Mas, na verdade, quando nos vemos em desafios extraordinários, nas adversidades da vida, muitas vezes somos surpreendidos pelo agir de Deus nos nossos dias. E então acabamos observando que a ajuda vem de onde menos esperamos. Será que nós temos, meus irmãos, na palavra das Escrituras Sagradas de Deus, algum exemplo semelhante a esse? Naquela época, existiam os samaritanos. Quem eram os samaritanos? O samaritano era alguém que na época era considerado inimigo dos judeus. Não é mesmo? Então, havia essa contenda entre judeus e samaritanos. E nós vamos hoje refletir sobre um fato ocorrido que está descrito na palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 10, para quem queira acompanhar conosco, a partir do verso 25. Então, em mais essa parábola, nós observamos que houve um fato naquela época em que um homem foi assaltado, espancado, deixado quase morto à beira de uma estrada, e então passou por ele exatamente um sacerdote e um levita. Eram judeus, não é mesmo? E o que se esperaria da postura destes nossos irmãos diante de uma cena como essa?
uma pessoa, né, ao chão, machucada, não é mesmo? Que havia sido assaltada. Qual seria a postura destes nossos irmãos? Um sacerdote e um levita. Eles simplesmente passaram, observaram aquela cena e não fizeram exatamente nada, não ajudaram. Hoje em dia nós observamos muito isso também. Você já deve ter presenciado fatos de pessoas que muitas vezes se colocam, se apresentam diante da sociedade, diante das outras pessoas, dos outros irmãos, às vezes até na igreja onde você vem a congregar, mas que de fato, quando se vem numa situação de auxiliar quem esteja precisando, isso realmente não acontece. Então, aquele homem que estava ali, passou por ele um sacerdote, um levita, judeus, não é mesmo? E não fizeram nada. Deixaram então aquela pessoa ali naquele estado. Mas um samaritano, alguém que na época era considerado um inimigo dos judeus. O que seria um inimigo dos judeus? Como se fosse um inimigo da palavra de Deus, um inimigo da lei, dos profetas, enfim. Toda essa história que compreende essa contenda, que para quem é cristão e estuda a palavra já tem esse entendimento, mas talvez você ainda não tenha ouvido essa história. Então nós tínhamos pessoas que eram profetas de Deus, eram levitas, eram sacerdotes, defendiam a lei, não é mesmo? Que a princípio estariam com Deus, ao lado de Deus, seguindo a palavra de Deus de forma muito fiel. E eram pessoas que se apresentavam inimigas dos samaritanos. E é exatamente esse samaritano que teve compaixão daquele que estava ali à beira daquela estrada, tinha sido assaltado, estava machucado, então ele teve compaixão, cuidou de suas feridas, levou aquela pessoa para uma hospedaria, pagando todas as suas despesas, até a sua recuperação. Então veja, meus irmãos, que aqui nós vemos lições muito importantes de esperança e motivação para os nossos dias. Mesmo que você hoje se veja em uma circunstância difícil, em decorrência da postura de pessoas com as quais você convive no seu dia a dia, saiba que nesse mundo sempre haverá alguém que será digno da sua confiança, do seu amor, da sua amizade, que sempre há bondade no mundo, mesmo nós estando diante de tantas situações trágicas e difíceis que nós presenciamos. Então, mesmo quando você observa que pode ser que não tenha ninguém que possa ajudar você ou que se importe com você, sempre nós observamos que há pessoas dispostas, sim, a estender a mão. Pequenos gestos que muitas vezes podem transformar vidas, porque só o amor, meus irmãos, é que supera toda essa distância que nós observamos, toda essa indiferença na humanidade em relação à dor suportada pelos nossos irmãos. E não importa a sua posição social, intelectual,
a sua condição financeira. Saiba que você pode sim ser um instrumento de Deus nessa terra. Que por mais que você às vezes possa acreditar que o que você possa realizar por alguém seja pouco, saiba que muitas vezes isso será a única coisa que essa pessoa estará realmente recebendo de alguém. Às vezes você pode pensar, eu poderia dizer esta palavra de conforto, eu poderia apresentar a palavra de Deus a esse meu irmão, poderia falar sobre Jesus para esse meu irmão, mas eu creio que seja pouco, que isso não vai funcionar. Talvez você seja a primeira, a única pessoa que durante toda a vida de alguém seja realmente aquela especial, escolhida por Deus para fazer com que aquele irmão possa ter um encontro extraordinário com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que a ajuda, muitas vezes, meus irmãos, vem de onde nós menos esperamos. Então, nós, em muitas circunstâncias, nos vemos sozinhos, em outras desesperados, às vezes, até muitas vezes espiritualmente, emocionalmente, e ficamos aguardando certa reciprocidade, porque quantas vezes você estendeu a mão para os seus amigos, para os seus familiares, ou para pessoas que muitas vezes realizam a obra dentro da sua igreja, e você muitas vezes está se sentindo sozinho, triste, essa sensação de abandono, e não ocorre essa reciprocidade. Assim como este exemplo de hoje, deste homem que foi deixado à beira da estrada, passa um sacerdote, um levita, pessoas que a princípio, não é mesmo, deveriam socorrê-lo. Mas não, é exatamente aqueles que eram considerados inimigos dos judeus, da palavra de Deus, como se não cumprissem, não é mesmo, a lei, é que estende a mão, auxilia, acolhe aquele irmão no momento em que ele mais precisava. Então nós vamos falar hoje que realmente Deus é capaz de estabelecer canais, através de pessoas, canais de esperança para as nossas vidas, e você pode ser um deles. E nós estarmos conscientes e não sermos de certa forma inocentes, porque nem sempre quem deveria ajudar, às vezes por alguma razão que lhe faz ter condições para isso, ajuda. E Jesus então conta que esta pessoa ela foi espancada, deixada à beira da estrada, e não teve auxílio daquelas pessoas que deveriam ajudar. Nenhum deles parou para auxiliar, não é mesmo? E quantas vezes nós esperamos que essa ajuda venha daqueles que, quando nós estamos passando por algum momento emocional, espiritual, difícil, nós conhecemos pessoas, temos amigos que poderiam nos estender a mão. Pessoas que até nós consideramos que seriam aquelas preparadas para nos auxiliar espiritualmente, emocionalmente, com uma palavra de conforto, sejam amigos, sejam líderes espirituais, o seu pastor, o padre, enfim, independentemente da organização religiosa, da religião que você pertença, e que venha
apresentar a você a se religarem com Deus, não é mesmo? Ou, muitas vezes, parentes para nos socorrerem em momentos difíceis, mas essas pessoas, elas não aparecem. Elas são indiferentes à sua dor. E isso pode, muitas vezes, fazer com que você se decepcione com o ser humano. Mas o que a palavra vem nos trazer hoje à reflexão é que, primeiramente, Deus, Ele nunca nos abandona. Se aquelas pessoas que nós muitas vezes depositamos a nossa confiança, a nossa lealdade, a nossa amizade, elas falham no decorrer da nossa caminhada, Deus está sempre do nosso lado e é algo extraordinário, exatamente espiritual, sobrenatural e divino, como Deus levanta sempre alguém para nos socorrer. Deus, Ele usa quem menos nós muitas vezes imaginamos para nos ajudar. E veja que o samaritano dessa nossa história, aquele que parou para ajudar o homem ferido, para os judeus da época, eles eram pessoas desprezíveis, inimigos, considerados inclusive impuros. Não é mesmo? Os judeus, sacerdotes, levitas, quando viam um samaritano, havia certo preconceito. Existe hoje na sociedade pessoas que você olha com certo desdém, que intimamente, mesmo que você não expresse a sua opinião, você sente no seu coração essa sensação que é alguém que você não gostaria de ter uma convivência, que você, na verdade, até despreza a presença dessas pessoas, evita, não é mesmo? É importante que nós, como cristãos, tenhamos a consciência de que muitas vezes Deus usará exatamente essas pessoas que você tem esse sentimento no seu coração para lhe estender a mão nos momentos mais difíceis. Porque é exatamente, meus irmãos, nos momentos em que nós estamos enfrentando os nossos maiores desafios, os maiores gigantes espirituais, emocionais, muitas vezes até de ordem física, financeira, é que o amor e a misericórdia de Deus se apresenta, o poder de Deus nas nossas vidas. E Deus pode realmente levantar exatamente pessoas que você às vezes tem certo preconceito, essa sensação em relação a elas, para estender a mão a você. Talvez você já tenha passado por isso, tenha observado, mas este ensinamento de Deus em relação à sua vida, às vezes as bênçãos, meus irmãos, as bênçãos e propósitos de vitória estabelecidas por Deus, vêm de pessoas que não são conhecidas, pessoas que não fazem parte da sua convivência, são pessoas estranhas aos seus vínculos de amizade, convívio familiar, no seu trabalho, pessoas que muitas vezes você até pode olhar, que até você convive, e tenha já um conceito definido, um pré-conceito, que essa pessoa seria até incapaz, que você olha para essa pessoa e você realmente pensa, é alguém que eu não tenho a menor intenção ou vontade de ser amigo desse ser humano. Então, veja que
Deus é um Deus de milagre nas nossas vidas, de cura nos nossos corações, das nossas feridas, das nossas dores. Deus é aquele que Ele nos corrige na perspectiva que nós temos, errada muitas vezes, da vida, da sociedade, das pessoas. Para Deus não há limites no que se refere à transformação das nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração, e realmente Ele pode se utilizar. Há muitas maneiras que Deus se manifesta nas nossas vidas, realmente pessoas que nós menos esperamos para nos abençoar. E que nós possamos ser, enquanto cristãos, e veja a importância disso, que nós também possamos ser algo que venha a surpreender pessoas, a vida de alguém que muitas vezes não acredita em você. Vamos parar para pensar sobre estas coisas? Nós que somos cristãos, porque veja só, é muito fácil para todos nós sermos bons, cordiais e gentis com aqueles que também são assim conosco. Mas é uma batalha que exige realmente o agir de Deus nas nossas vidas, e por isso o Evangelho nos transforma e nos faz uma nova criatura, capaz de compreender e surpreender muitas vezes aquelas pessoas que podem olhar para você assim. Agora nós estamos vendo o outro lado da história. Você é aquela pessoa que, quando olha nos olhos de alguém, vê preconceito em relação a você. Você sente que determinada pessoa se sente superior por alguma razão a você. E você, como cristão, muitas vezes, não tem uma oportunidade de mostrar o seu valor, o seu coração, de assistir alguém em um momento de dificuldade, mas Deus pode usar você realmente e de verdade na vida, muitas vezes, desse irmão, que possa estar passando por um desafio extraordinário na sua vida, por um problema familiar, doença na família, consigo mesmo, problemas psicológicos, emocionais, pessoas abatidas, depressivas, em pânico. E será você, meu irmão, aquele que foi desprezado, humilhado, que será um instrumento de Deus para abençoar a vida, muitas vezes, de pessoas que te desconsideraram no decorrer dessa caminhada. Veja que o samaritano, esse que era desprezado pelos judeus, considerado imundo, enfim, não apenas ajudou aquele homem que estava à beira da estrada, machucado, ferido e abandonado. Ele fez além, ele fez muito mais do que o necessário. Ele cuidou das feridas daquela pessoa, ele levou esse ser humano para um local adequado, uma hospedaria, pagou todas as despesas. Ele precisava fazer todas estas coisas, de repente não. O necessário talvez seria acolher, ver se essa pessoa tinha condições de prosseguir, mas não. A sua compaixão, o seu coração, a sua mente, a sua essência fez com que ele realmente fizesse muito além, muito mais do que seria o necessário naquele momento. E isso nos ensina algo que eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse momento. Que o amor verdadeiro,
ele vai muito além da obrigação. Vamos de novo. Nós, como cristãos, em relação ao amor que nós devemos despender em relação às pessoas, que nós devemos alcançar, que nós devemos estar em comunhão com todos, inclusive com aqueles que se levantam contra nós, que se colocam na condição de nossos adversários, ou que você sente através do olhar, da postura, do comportamento, que não gostam de você, enfim. O amor que Deus busca nos ensinar e vem realmente muito bem apresentado através do trabalho missionário do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus é amor. E um amor muito além da obrigação. Essa história nos mostra que, muitas vezes, o amor ele é sacrificial. Você se sacrifica por amor em relação a alguém. Você se sacrifica, renúncias, por amor em relação às outras pessoas. E sem fazer acepção de pessoas. Esse é o amor. O nosso Senhor Jesus Cristo veio nos apresentar e nos fazer esse chamado. Que nós viéssemos a seguir a Cristo. Muitas vezes, nós temos que observar que vamos carregar a nossa cruz e seguir a Cristo com amor. Este amor que excede a obrigação. Às vezes você pode pensar, eu devo realizar tal atividade em relação aos meus filhos, porque essa é a minha obrigação. E você vai lá e cumpre a sua obrigação. Mas o amor que Cristo vem nos apresentar, ele se apresenta como sacrificial. Muitas vezes é um sacrifício. Você, como responsável por alguém que depende de você, sacrifica muitas vezes a sua vida, os seus projetos, a sua carreira, os seus relacionamentos de amizade, de lazer, tantas coisas que você, meu irmão, já se sacrificou por outra pessoa. Esse é o amor, que não é aquele que faz só aquilo que seria obrigação. Não é mesmo? E é isso que Deus vem nos apresentar e nos deixar essa mensagem de esperança. Que nós possamos ser esse instrumento de Deus cada vez que Deus nos chama, como se fosse um soldado no exército de Cristo. Deus nos convoca para uma missão e nós nos apresentamos e vamos cumprir, e com a autoridade e a força que Deus nos concede através do seu Santo Espírito, somos vencedores, cumprimos com êxito no que quer que, independentemente do que seja, nós estamos aqui para servir ao Eterno e ao Reino de Deus. Amém, meus irmãos? E muitas vezes você pode estar do outro lado da história. Ser aquele que tem essa sensação, essa perspectiva equivocada que o mundo coloca você, aprisiona você. De que muitas vezes você se sente sozinho e abandonado. Não. Muitas vezes você aceita que o mundo faça isso com você. Então você se condiciona e se coloca. Você se coloca nessa situação. Nessa condição. Porque nós precisamos observar que precisamos ter, quem ainda não teve, urgentemente um encontro com Deus. Transformar as nossas vidas, os nossos corações. Meus irmãos, há tanto trabalho a ser realizado pelo Eterno, pelo Reino de Deus,
que se você vestisse por um dia a armadura que Deus nos dá, espiritual, Efésios capítulo 6, vestisse, se revestisse da armadura de Deus e fosse para o campo de batalha, você com certeza jamais se sentiria sozinho ou abandonado. E você realmente teria certeza que, nesse exato momento, muitas pessoas estão sofrendo e precisando de uma palavra de conforto nas suas vidas, e o instrumento para que isso aconteça é você. Você que está aqui conosco, que será o vaso, que será aquele que será levantado por Deus, que estará na hora certa, no momento oportuno, para realmente cumprir o que Deus espera de você. E com certeza você, se fizesse isso, ou venha tomar essa decisão de entregar a sua vida a Deus através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, seguir a Cristo, você jamais, meu irmão, irá se sentir sozinho ou abandonado. Você verá que pessoas nesse exato momento estão pelo mundo, ajudando, estendendo a mão a outros irmãos que estão vivendo momentos muito difíceis. E que você talvez possa ser essa pessoa que está passando por esse momento difícil, e que Deus jamais, isso é promessa do Senhor, lhe deixará desamparado. Com certeza, meu irmão, pode ter certeza disso. Ele está, nesse momento, providenciando o inesperado na sua vida. Pessoas de forma inesperada. Pessoas de forma inesperada estão se dirigindo, Deus está providenciando para auxiliar você, abençoar a sua vida, estender a mão, não é mesmo? Para lhe tirar dessa condição, porque isso é promessa de Deus. Quantas vezes isso for necessário na sua vida. E que nós, normalmente, todas as pessoas que passam por alguma desordem emocional, psicológica, física, e têm as suas feridas, as suas dores curadas pelo poder e pelo agir de Deus, tornam-se tão gratas em relação a todas estas coisas que acabam se tornando também auxiliadores e servos nesse trabalho cristão tão lindo que todos nós estamos engajados em missão através das nações. Que possamos ser como aquele que a história se apresenta, o bom samaritano, em meio aos judeus que consideravam os samaritanos como inimigos, seus inimigos, inimigos de Deus. Talvez nós possamos ser o bom samaritano para agir como resposta à dor de alguém. Assim como Deus está preparando, meu irmão, para você que esteja se sentindo, passando por circunstâncias difíceis, um bom ser humano que talvez você ainda não tenha conhecido, ou talvez seja aquela pessoa que você não dá tanta importância, em que a ajuda vem de quem você menos espera, de quem nós menos esperamos. Então, que nós possamos aprender através da mensagem de hoje que você que é cristão, você que é um bom ser humano, comece a observar ao seu redor, porque isso está, o processo inverso a tudo isso é algo que está realmente visível no mundo.
há uma indiferença à dor alheia. As pessoas não se importam mais em relação às outras. Um desamor gigantesco. E que nós possamos ser aquela sementinha nesse trabalho de pararmos para observar, não deixar que passem despercebidas estas pessoas que às vezes podem estar sofrendo ou vivendo em um estado de vulnerabilidade gigantesco. Deus possa usar você, meu irmão, como alguém para surpreender, não é mesmo? Surpreender corações, pessoas que muitas vezes nunca acreditaram que você seria capaz, no seu valor, no seu coração, nunca acreditaram em você. Assim como também nós, importante que venhamos a observar sobre estas coisas e também possamos não ser como aquele sacerdote, aquele levita, judeus, que deixaram à beira da estrada uma pessoa em condições difíceis e que acabou sendo resgatado exatamente por aqueles que eles, como profetas, defensores da lei de Deus, em nome de Deus, condenavam tanto. Então veja que nós observamos hoje esse exemplo, está no livro de Lucas, capítulo 10, verso 25. Vamos à palavra, meus irmãos, porque aqui nós não damos opinião, não é mesmo? Nosso objetivo é expositivo, esclarecedor, expor a palavra do nosso Senhor para que você possa ser tocado no seu coração e então promova o encontro com Deus para transformar a sua vida e a sua história. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como o interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubaram, lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. E certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte,
tirou 2 denários, dinheiro da época, e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Não é mesmo, meus irmãos? Amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Seguir a palavra do nosso Senhor. Jesus é amor. Jesus, como eu te amo. A importância, meus irmãos, de nós prosseguirmos nessa jornada espiritual de apresentação das Escrituras Sagradas de Deus, reflexão e comunhão com os nossos irmãos e com o nosso Senhor. E agradecermos a Deus imensamente em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por mais esta oportunidade, por todas as oportunidades que nos são concedidas de estarmos em busca do entendimento da palavra do Senhor e da aplicação dos evangelhos, do que nos é ensinado nas nossas vidas, meu Deus. Agradecemos, Senhor, imensamente. Aumenta a nossa fé, transforma os nossos corações, renova a nossa mente. Faça com que nós possamos compreender, meu Deus, a Tua palavra e termos a força, a sabedoria, o discernimento necessários para realmente colocarmos em prática os Teus ensinamentos. Como a Tua palavra, meu Deus, nos orienta. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo a quem nós devemos amar? E o próprio intérprete da lei disse: o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus nos diz, na sua imensa sabedoria, amor, graça e misericórdia pelas nossas vidas. Vai e procede tu de igual modo. Que nós possamos agir com os nossos irmãos nas nossas vidas exatamente da forma como nós gostaríamos que as pessoas assim conosco fizessem. Por amor, mas não esse amor por obrigação. Aquele amor que faz as coisas por obrigação dentro do necessário. Mas o amor que Cristo vem nos ensinar e nos apresentar. De nós podermos amar ao próximo e sempre que possível, ou quando Deus nos levanta em alguma missão, nós possamos amar além do necessário, não é mesmo? Que nós possamos auxiliar, nos fazermos presentes, estarmos a serviço do Eterno, do Seu reino, meu Deus, além do que seja simplesmente o necessário, porque nós queremos muito mais. O Senhor é o dono dos meus dias, da minha vida, da minha razão, do meu tempo. O Senhor é o Deus a quem eu entrego a minha vida, a vida das pessoas que eu mais amo neste mundo, e assim descanso meu coração, deixando-os sobre os seus cuidados. O Senhor é Deus, esse Deus que nos protege, nos dá livramento, inclusive em relação aos nossos irmãos em Cristo, que muitas vezes se colocam como nossos adversários,
ou adversários da palavra do Senhor neste mundo. Que todas as famílias nesse momento que estão conosco tenham seus lares abençoados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim oramos de forma intercessória em todas as necessidades, com o nosso amor, com o nosso coração, com autoridade, através do nosso Senhor, através do Santo Espírito do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Como é bom nós podermos sempre estarmos juntos, conectados, aqui na ONTV Brasil, independentemente do dispositivo que você tem acesso à internet, seja através do seu celular, tablet, computador, seja através da sua TV Smart, seja através da sua lojinha de aplicativos na Play Store. Você tem acesso a ONTV através do www.ontv24horas.com.br. Este é o programa Jesus is Love. Jesus é amor, Jesus, como eu te amo. Graça e paz a todos e até a próxima. Chamamos Jesus, nos curvamos à mensagem da cruz. Jesus is love, o Messias é amor, o Redentor, nosso Senhor. Um coração perdoador, entende a nossa dor. Pra você que é cristão, vamos juntos ser esse coração. ONTV Brasil, 24 horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Quatro horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Quatro horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love.